Bem-vindos a mais um Amigas da Onça, essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça. E hoje nós estamos com o Rafael Matos, de Recife, um conhecedor do mercado financeiro, tem uma conta muito ativa nas redes sociais e ele é expert particularmente na área de franquias, né? Isso Eu vi que você dá mesmo. vários cursos e, bom, ele está aqui hoje conosco, né? Um convidado mais diferente, porque ele tem uma história muito doida com a Carlotinha, que ela vai contar. Pra começar esse episódio, a gente já tem que saber aqui as duas versões. Sim. Mas foi a coisa mais louca que já aconteceu, porque foi assim. Eu tinha tomado um golpe de um cambista, então eu fiquei sem dinheiro lá na porta do show. O show do Coldplay, né? Coldplay, Agora em que São teve Paulo. esse... Agora, recentemente, Aí tava lá, não sei o que, e tava todo mundo na pista premium. Só que eu já tinha gastado meu dinheiro, cara, tipo, rolo. Eu falei assim, vou na pista sozinha. Aí, fui sozinha. Encontrei uns amigos lá, fiquei com eles lá, não sei o que, e eles foram pra um camarote depois pra uma festa. Só que eu queria encontrar ela pra gente ir pra uma outra festa. Eu falei, vou sozinha então embora. Eu não tinha noção que quando você sai do estádio não tem táxi. E é assim, um mundaréu de gente. Então tava lotada aquela rua, eu de Gucci, toda chique, nananã. E assim, um monte de gente por todo lado. E não tinha carro nenhum. Ou seja, nem passava carro, porque tava só gente na rua. Aquela rua E principal, assim, uma loucura, Jesus formigueiro. amado, como é que eu vou sair daqui, não sei o quê. Aí eu passando assim, vi 3 taxistas, assim, com 3 táxis parados. E eu sou muito sem noção mesmo, assim, coitada da minha mãe, que passa um sufoco comigo. Eu começo a gritar, me leva embora, moço, eu pago o quanto você quiser, não sei o quê. Louca. Na hora que eu falei isso, uma mulher grudou em mim e falou assim, vem comigo então. Aí eu, ferrou. E nisso o taxista viu ela fazendo isso e ele falou assim, eu tô com um cliente no carro, eles vão pros Jardins. Porque ele viu que ela ia me assaltar. A mulher veio me assaltar, grudou em mim. Eu não pensei 2 vezes. Eu me joguei num táxi que tava com a janela aberta. Eu me joguei e falei, por favor, me tira daqui, me leva embora. E eram seus pais. E eles falaram assim, você levou um susto, né? Tipo, o que é isso? Eu acho que eles pensaram por um minuto, gente, que essa louca pulando dentro de um táxi alheio. Mas a sua mãe, que é um amor de pessoa, um beijo gigantesco. Ela falou, não, querida, pode entrar, lógico, é sua amiga. Eu falei, não, pelo contrário, não era minha amiga, né, era uma bandida. E aí o taxista, quando entrou, falou, não, aquela mulher era de uma gangue. Ela segura você, vai andando e aí na esquina E tu tava indo, né? Ela tava te levando pra um beco e tu ninguém sabe o que ia acontecer contigo ali. Ninguém sabe, então seus pais me salvaram. A gente ficou mega amigos. E eu amei, daí eles falaram que tinha um filho blogueiro também. Eu falei, nossa, a gente tem que combinar de gravar, não sei o quê. E cá estamos. E cá estamos, Chegamos aqui. O meu lado agora da versão da história, né? Tá. Na verdade, antes da história dos meus pais, meu avô tem 80 anos. Ele é um cara muito antenado, muito ligado. Ele foi a pessoa que me inspirou a empreender. Ele foi o visionário da família. Ele é carioca, fez engenharia elétrica aqui em São Paulo, decidiu ir para o Nordeste fazer cultivo de camarão na época que ninguém fazia. Ele foi um dos pioneiros. E até hoje ele é muito ativo, assim, na rede social e tal, não sei o quê. E aí, 2 meses atrás, acho que 1 mês e meio antes do show de Coldplay, ele chegou para mim e falou, filho, ele me chama de filho, né? Filho, eu conheci umas meninas que fazem um podcast muito legal. Você tá brincando? Juro. E ele falou, Amigas da Onça, tu conhece? Eu fiz, não acredito. Conheço, vô. Não Juro. acredito. Ele falou, não. Aí eu falei, não conheço, vô. E olha que eu conheço. Não, Amigas da Onça, vai lá ver. Elas acabaram de sair no Pânico e tal. Ele viu vocês, sim. Que massa. Aí eu fiquei na cabeça, né? Amigas da Onça e tal. Até procurei vocês e falei, cara, que massa, né? Gostei da pegada. E aí minha mãe eu tô tava chocada. comigo no show do Coldplay, porque a gente tava junto, né? Só que eu tinha ficado no camarote, eu tinha ido pra pista também, com o resto da galera. E aí, quando a gente se viu de noite lá em casa, ela falou, filho, preciso te contar essa história. Aí eu falei, que história, mãe? Ela contou essa mesma história, né? Gente, eu tô em choque. Aí eu falei, caramba, será que é da Amigas da Onça? Porque ela falou, ela não lembrou muito bem o nome do podcast. Ela falou não sei o que da Onça, não sei o que da, né, a Júlia. Aí eu falei, cara, eu acho que é Amigas da Onça. Gente, olha que coincidência. Meu avô já tinha... Então, nossas famílias já estão conectadíssimas. Então, beijo pro meu avô também. Um beijo Beijão, pra você que vozão, descobriu a gente. Ligadaço. Nossa, Deus que conectou. Tá acontecendo muitas coincidências hoje, né? Aconteceu várias de E manhã. eu sempre falo, sabia? Eu acordo toda manhã, você sabe, né? A coisa que eu peço pra Deus me manda coincidências. Eu não sei, Sério? eu amo coincidência. Eu acho tão fofinho, parece que Deus tá assim, encaixando um quebra-cabeça na nossa vida. Sim. Eu fico tão feliz de ver uma coincidência assim. É porque às vezes a gente, sei lá, a gente interpreta uma coincidência como um destino, né? Tipo assim, caraca,
Era pra acontecer. É? Eu já tive algumas coincidências malucas na minha vida. Malucas mesmo. A gente pode até fazer aqui uma rodada pra ver qual é a coincidência mais maluca de todas. A minha foi o seguinte. Na época que eu namorava ainda, antes de ser casado com essa minha esposa, e eu tava prestes a ir pros Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos. Eu sei que vocês moraram lá também, né? Uhum. Foram vocês duas ou só? As duas, a gente As conheceu duas, né? lá. Se conheceram lá? Sim. Eu morei 4 anos, eu fiz faculdade inteira lá. E aí eu ganhei uma bolsa de vôlei. Então eu fiz administração pra jogar vôlei e tal, e fui. Só que antes de ir, tipo, 3 meses antes de ir, já tava certo que eu ia. Eu queria muito ir noivado. Só que minha namorada na época, que era minha esposa, que tava comigo, minha esposa hoje, tava comigo há, sei lá, 2, 3 meses. Ela não queria investir naquela relação, porque sabia que ia passar 4 anos longe. Eu queria muito, eu sempre fui muito assim de, sabe, namoradeiro, de me apegar mesmo à pessoa. E aí eu tava, cara, tava num momento de reflexão na minha vida, eu não sabia se eu pedia ela noivado ou não, que eu queria e tal, não sei o que. Só sei que eu tô treinando, vôlei de praia, tô lá na areia treinando. Já naquele dia que eu tava acordando, pedindo alguma luz, eu piso na areia, num negócio duro. Eu olho assim, o que é? Uma concha? Aí eu pego, era um anel, e tava escrito no anel, Não. Rafael, Não. meu nome com PH. Rafael, eu fiz, caraca, meu, eu achei um anel com meu nome, é um sinal pra eu dar pra ela. Nossa. E aí, eu contei essa história no dia seguinte, quando eu encontrei ela, pedi a noivado, apresentando o anel, eu falei, é o destino, tipo, não tem coincidência, isso aqui foi dado pra mim, pra eu te entregar, e a gente precisa se casar. A gente Em uma precisa ficar praia, imagina. junto. Uma praia, minha gente. Você nem encontrou nada numa praia, só lixo. Pessoa. E aí vocês já noivaram, então? Não, aí a gente já, assim, aí a gente se noivou, passou 4 anos num relacionamento à distância. Nossa. Difícil pra caramba, Jesus loucura. amado. Quando a gente voltou, quando eu voltei, aí a gente se casou mesmo, oficialmente. Isso tem 4 até filhos, hoje. né? 4 filhas. Filhas, né? As 4. Todas Ai, isso é meninas. muito legal. Máximo, né? Olha que coincidência maluca, cara. Demais. E aí, alguém me barra, não? Alguém tem uma coincidência maior que essa? Putz, acho que não. Pior é que assim, é difícil pensar na hora, É, né? na hora eu não Porque sei, essa eu tenho história acabou várias. que deu em casamento, então foi Foi uma um casamento, coincidência que olha só, foi um destino levou a um que- casamento. E Ah, eu muitas amei vezes essa é um história. sinal que você se apega, né? Então, tipo, eu me apeguei àquilo ali, fiz, é pra mim, velho. Vou me casar com ela porque, né, eu vou fazer acontecer. Sim. E, obviamente, tinha muito sentimento, tinha muita história por trás. Mas quantos anos você tem? Desculpa. Tenho 33, Já tem 4 filhas? 4 filhas. Caramba. Nossa. Nossa, Já é casado. hoje em dia os meninos que a gente conhece só querem casar com 33 anos, só querem Imagina, ter filhos a vida com começa a 40. pensar, né? Hoje em dia, Mas ó, pessoal. meus pais, você conhece meus pais, minha mãe super nova, né? Os dois, né? Os dois Bonitões. super novos, Quando eles falaram exatamente. que tinham um filho, eu achei que eles iam falar, tem um filho de De 18, né? Tipo, imagina, mais novo até. É sério? Quando eles Pois mostraram, é. eu falei, filho? Eles Esse é o filho? Eles me tiveram com 17, 18 anos. É, sua mãe é vó. Minha mãe é vó, de 6. Eu te mostrei a foto, né? Aham. Toda bonitona. Que demais, super né? jovem. Muito legal. Tá, então aí você fez faculdade fora, e aí... Por que você resolveu voltar, bom, agora sim, pra casar, mas aí Sim. por que você entrou nisso de finanças? Como que foi a sua Na trajetória? verdade, não é muito finanças, é franquia. Tá, Né? É empreendedorismo através de franquia. Vocês conhecem bem o universo de franquia? Razoável, mais ou menos. McDonald's e McDonald's. fast food. eu conheço o do seu pai. Boa. Não sei se pode falar. Talvez a marca que você conheça não seja a que você conhece, acho que é o Camarada, né? É. Você conhece o qual? O Camarada? É, o que ele me falou. Que é o restaurante principal. Esse não é franquia. Ah, não é? Não, ele tem 2 marcas. Uma é franquia, que é o Camarão e Companhia, praça de alimentação shopping, modelo tipo McDonald's. E o Camarada Camarão, que já é um restaurante maior e tal, tipo Coco Bambu, tá. Outback. Esse não é franquia. Né? E aí, por isso eu perguntei se vocês conhecem franquia, porque muita gente olha para um Outback da vida e acha que é franquia. Sim, eu achava que era também. Pois é, não é. Copenhagen é. Copenhague é. Tá. Copenhague é. Mas Tá, no final calma, do dia... eu acho que eu sei. Franquia é quando uma pessoa Certo. pode abrir e não tem filial nenhum com uma pessoa central. É isso? Tipo, tem uma ligação, mas não é de sociedade. Né? É um contrato à parte, no Uhum. qual esse franqueado ele pega a marca, principalmente a marca e o conhecimento, né, que é o know-how que a gente chama, que já é entregue através de treinamento, manual e tal, para fazer aquilo funcionar de forma bem feita, com os padrões, que a gente sabe que para o consumidor é necessário. Quando a gente vai para uma Mac em qualquer lugar do mundo, a gente, como consumidor, espera ter a mesma experiência, né? Uhum. Mesmo tipo de comida e tal. E aí a franquia a franquia é um sistema perfeito, justamente você replicar padrões, sem precisar do franqueador, do dono da marca, ter que ficar investindo, sei lá, um trilhão de reais para fazer aquilo ser uma gestão própria. Uhum. Então a Mac talvez seja
a primeira grande marca franqueadora mais conhecida que disseminou esse sistema no mundo. Mas eu costumo dizer que o franchising nasceu com a Igreja Católica. Porque se você parar pra pensar, a Igreja Católica, há quantos anos existe a Igreja Católica? E falou de religião, a gente adora, né? Né? Então, há quantos anos existe a Igreja Católica? Sei lá, uns 2000. 2000 anos. É. Com quantas igrejas espalhadas no mundo? Umas 200 mil, talvez? Não sei. Pra mais, né? Né? Mínimo. Se mínimo. vai pro interior, é uma cada esquina, né? Pois é. Principalmente evangélica. Mas olha só que interessante. Lá atrás, como é que a Igreja Católica ele olhou para sua expansão? Porque era uma expansão, eles queriam dominar, né? Eles queriam dominar o mundo de alguma forma. Uhum. E pensaram em criar padrões para que todo aquele conhecimento, aquele jeitinho que eles, né, aquela visão lá atrás, fosse aplicada para qualquer lugar do mundo, uma cidade pequena, cidade grande. Então começaram a pensar em coisas, elementos que hoje a gente usa no franchising, a gente percebe no dia a dia. A gente passa no Starbucks, no McDonald's, a gente vê, não, BK. O que é, por exemplo, logomarca? Pô, a cruz é a logomarca mais conhecida do mundo, não sei se vocês sabem. É a cruz. É um símbolo que representa algo que é uma marca. Quando a gente está num Cazaquistão, não sei se vocês já foram pro HH. Fala um país assim muito louco, vocês já foram já. Panígia. Mentira, não existe. Panígia. Tipo, vamos lá, um Cazaquistão da vida. Acabou de pousar no Cazaquistão. Você vai estar no aeroporto, você vai ver um cara de fast food lá que você não conhece, e você vê um arco dourado assim. Pô, você vai para aquele porque você já tem alguma expectativa, né? Já sente uma segurança, eu sei o que é. Eu sei o que aquilo representa. A cruz é isso. Então, já pensaram na cruz lá atrás. Pensaram em criar um manual, né, escrito, que fosse ditado todas as regras que seria utilizado naquela operação, aquele negócio, que é a Bíblia. Toda franquia tem o seu próprio manual, sua própria Bíblia, que explica exatamente o modo operandi, como funciona, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Sabe, aquela regrinha da Mac ali, que quando a gente vê o filme da McDonald's lá do Fome de Poder, não sei se vocês já assistiram, aquele filme é incrível, né? Mostra exatamente, tipo, o cara inventou uma posição para cada pessoa da cozinha, para que cada um faça uma coisa apenas, e que durante aquele tempo exato precisa ser feito. Então, cara, a igreja criou isso lá atrás, com a Bíblia. E não só isso, aí se a gente evoluir, a gente percebe que os royalties, que são a forma com que uma franquia se remunera, uma franquia, uma editora, ou qualquer outro sistema desses que tem uma marca lá em cima que toma conta de parceiros, o royalties, ele é um sistema de pagamento, para você remunerar quem criou aquilo tudo e quem presta esse serviço, numa cadeia de escala. A igreja tem o royalties, que é o dízimo, né? Então vai, de alguma forma, esse pagamento chega lá na sede da franqueadora, que é lá no... Como é que chama? Meu Deus do céu. Vaticano? No Vaticano. É. Lá em Roma. Agora, franquias, assim, tem uma coisa que é muito complicada, né? Porque, por exemplo, até se você usar a igreja. Sim. Aconteceu vários casos em diversas igrejas do mundo onde teve uma má conduta de um padre ou coisas assim. Perfeito. E o mesmo pode ser aplicado para franquias de restaurantes e lojas, etc. Que talvez uma loja pode prejudicar a marca inteira. Total, baby. Total. Essa é uma discussão bem afiada. Muita gente tem preconceito de investir em franquia por conta disso. Porque, como você falou, tipo, principalmente nos dias de hoje, né? Que a rede social virou palco para qualquer pessoa, em qualquer lugar, ter uma experiência ruim, denegrir a marca. Tipo, a marca é afetada, né? E o franqueado, que não consegue trabalhar bem em cima daquelas regras, pode afetar toda a reputação de uma marca. Esse é um ponto negativo. De fato, não tem muito o que ser feito. Existem as regras, existem manuais, existem as melhores práticas, mas no final do dia, a cabeça do franqueado, a gestão do franqueado local, ela influencia, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Então a gente vê coisas boas também. Por exemplo, quem inventou dentro da McDonald's o Big Mac, que é aquele sanduíche mais vendido do mundo, né? O Big Mac, ele representa só o faturamento do Big Mac, supera o faturamento de grandes empresas multinacionais. O faturamento de um produto só da McDonald's. Que doideira. Uhum. Foi a invenção de um franqueado. Tá ligado? Foi um franqueado do nada que chegou assim e fez: peraí, a gente não quer só ficar vendendo hambúrguer fininho. Vamos fazer um hambúrguer mais robusto pra matar a fome da galera. Isso lá atrás. Esse franqueado deu certo, a Mac replicou e tá aí.
E tem várias outras. Esse é um exemplo. O McLanche Feliz é um outro exemplo. Foi uma franqueada da Guatemala que percebeu que, a gente precisa atrair um público infantil, de criança e tal, não sei o que, pra vender também. Vamos botar um brinquedinho junto da batata e tal, vamos botar uma caixa bonita. Aí criou o McLanche Feliz. Né? Foi um franqueado que inventou. Várias pessoas pensam melhor do que uma, né? Também tem essa. Exatamente. Mas aí, por exemplo, já ouviu falar do Chick-fil-A? Chick-fil-A, sim, é muito Eles não têm franquia, porque eles acreditam, até onde eu sei... É franquia. É franquia? É. Ah, então... É um sistema... In-N-Out que você quer dizer, não? Não. O Chick-fil-A... É o In-N-Out não é franquia. O Chick-fil-A, eles não abrem domingo, porque eles são super religiosos, não é isso? Então, mas o que eu li uma vez é que eles não deixavam criar franquia para não perder os valores da empresa, justamente por conta também do domingo que eles não abrem. Isso. E o In-N-Out é uma família só que não sai da Califórnia porque eles querem manter o padrão igual. Perfeito. Mas eu achava que o Chick-fil-A também. Mas enfim, só... Não, o Chick-fil-A, até onde eu sei, a gente pode consultar, tá? Mas até onde eu sei, você pode abrir uma franquia do Chick-fil-A, você pode abrir uma loja do Chick-fil-A. Só não sei se o contrato realmente é de franquia ou se é um outro tipo de contrato. Pode ser o modelo de sócio operador. Você pode estar certo. Tem que depois se confirmar. E por que você quis, assim, especificamente franquias? Então, Foi uma coisa que eu nunca nem ia pensar. Influência da família. O franchise existe no Brasil é muito recente. Tipo, a gente está falando de um sistema de 40 anos aqui no Brasil. Mas cresceu muito rapidamente. Uhum. É um setor que movimenta 200 bilhões de reais na economia, que emprega muita gente, que cresce 2 dígitos ao ano sempre. É um setor que é, tipo, democrático, porque hoje tem franquias que você investe, cara, 15 mil, 50 mil. Tem franquias de 2 milhões, 3 milhões, como a McDonald's. Então, vira uma porta de entrada para o empreendedorismo estruturada. Muita gente quer empreender no Brasil e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E aí, se for fazer por conta própria e precisar da ajuda do Sebrae, ou enfim, tentar fazer por conta, que é o que a maioria das pessoas fazem, né, cabeça dura, né, não busca ajuda, cai numa vala de uma estatística de 66%, que é a estatística é o índice de mortalidade das empresas hoje no Brasil, em 3 anos. Então, a gente está falando de um povo brasileiro que não é tão bem educado em gestão financeira, de pessoas ou nada nesse sentido, que precisa empreender muitas vezes por uma questão de necessidade, não é vocação, tipo, eu nasci empreendedor, é necessidade mesmo, para se sustentar. E não conta com o apoio de ninguém, tenta fazer por conta própria, de forma intuitiva, e já nasce a empresa, muitas vezes, de forma errada, endividado, sem planejamento, e nessa estatística de, 34% vai falir, vai se quebrar. Só que a gente está falando de um país de empreendedores, né? O Brasil empreende muito. E todo ano no Brasil são milhões de MEIs, pelo menos, sendo abertos, novos. Todo mês, na verdade, novos. Nossa. E aí, quando a gente olha para uma franquia, por isso que eu sou suspeito para falar, porque assim, eu falo de franquia, respiro franquia, vivo franquia há pelo menos 7, 8 anos. E eu vejo na prática esse impacto, sabe? As pessoas querendo empreender e empreendendo e transformando vidas e aprendendo na prática como empreender e depois, cara, deixando até a franquia de lado e empreendendo em algo maior. Isso aconteceu comigo na prática. Eu aprendi a empreender com uma franquia que eu investi. Qual Depois foi? Foi uma marca que, né, eu não posso nem falar a marca aqui, porque não é mais não é franquia, mas eu transformei aquele negócio numa franquia própria. É uma franquia de publicidade em saquinho de pão, não sei se vocês já viram, propaganda no saco de pão. Saquinho, só que cheio de mídia. Achei aquela ideia genial. Depois que eu voltei dos Estados Unidos e eu comecei a empreender, eu empreendi com assistência técnica, eu sempre fui empreendedor. Inspiração do meu pai e do meu avô. Lá no próprio Estados Unidos eu empreendi com assistência técnica. Na época a Apple não prestava suporte de assistência e aí via várias telas de iPhone quebrado. Falei, meu irmão, eu vou consertar. Vi um case lá na Flórida chamado You Break, I Fix, não sei se vocês conhecem, mas é uma operação lá bem legal, que cresceu muito. Na faculdade eu vi aquilo e fiz, cara, que genial essa ideia, preciso levar para o Brasil. Comecei a consertar na minha própria casa iPhones. E o negócio foi dando certo, criei um plano de negócio, levei para o Brasil, para cá. Abri a primeira loja em Porto Alegre com meus sócios, deu super certo. Passamos 6 meses, a gente brigou. Sociedade é uma parada que eu aprendi a fazer também, que no mundo dos negócios você vai fazendo de forma intuitiva, depois você vai organizando internamente, né? E aí não deu muito certo, briguei com ele, vendi minha parte, e aí fui para uma multinacional, trabalhei 3 anos auditando empresas por direcionamento do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito visionário, fiz, Rafa, eu não quero que você venha para o negócio da família, eu quero que você empreenda por conta própria. Sendo que
eu quero que você tenha experiência que eu não tive, porque ele entrou no negócio da família, que era do meu avô, de camarão, porque ele precisava, era necessidade. Ele me teve com 18 anos, precisava assumir uma responsabilidade gigante. E aí foi empreender, foi trabalhar no negócio da família. Começou com office boy e tal, depois ele foi crescendo. Ele fez, Rafa, vai aprender no mercado. Eu passei 3 anos na multinacional, até que 3º ano, eu com uma bagagem já bem legal, bem interessante, de tudo que eu precisava aprender para começar a empreender. Aí eu vi essa ideia. Publicidade em saco de pão, cara. Quando eu bati o olho naquilo, eu fiz, cara, é genial, peraí, que você transforma o saquinho de pão no veículo de mídia, você faz a padaria receber o saquinho de graça, os negócios locais divulgarem numa mídia assertiva, que entra dentro da casa das pessoas, e aquilo ali foi fazendo sentido na minha cabeça, e aí eu decidi entrar, comprei essa franquia, só que era tipo aquela mulher que pegou no seu braço assim e quase ia te levar pra uma roubada, pronto, foi quase isso. Era meio que um golpe, assim, era uma pirâmide financeira, não dava suporte, emitia nota fiscal fria. Ixi. Mas a gente conseguiu se virar com o que a gente tinha. E eu gostei tanto daquela ideia de negócio, não da marca que eu trabalhava, mas da ideia de negócio que eu fiz, cara, eu preciso levar isso para outro patamar. Então eu montei minha primeira franquia, que foi essa, a Premia Pão. Com esse modelo, a gente aperfeiçoou ainda mais o modelo e a gente realmente se destacou no mercado. Cara, no primeiro ano a gente vendeu muita franquia, a gente passou pelo Shark Tank Brasil. Nossa, que legal. 2018, levamos a Premia Pão para lá, não fomos investidos, inclusive é uma história bem legal para contar, porque o reality show foi duro com a gente, foi muito duro. Muita edição, manipulação. Sério? Eu passei uns 2 meses assim, depressão em casa. Peraí, a gente quer saber disso. Mas termina e daí a gente volta pro Shark Tank. Cara, case na Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A gente foi mentorado pela Endeavor, com a Premia Pão. Foi um grande case, foi um grande estouro. E aí, dali nasceu a vontade de realmente querer fazer mais negócios com franquia. E eu comecei a abrir outras marcas, virei sócio de algumas. Recentemente, acabei de investir numa marca que eu vou lançar agora na feira de franquias no final do mês. Com o Joel J, não sei se vocês conhecem o Joel J, como sócio dele, a gente entrou junto nesse negócio. Bom, e é isso, assim, o mundo de franquias hoje a franquia tá no meu sangue, tá no meu DNA. Eu acordo todos os dias em prol de impactar mais vidas e eu acredito que o franchising, ele é esse caminho, sabe? Que legal, que bacana, né? E é muito específico, então você deve fazer o maior sucesso também, né? Porque eu nunca... Quando eu comecei a falar de franquia no YouTube, ninguém falava. Ninguém falava, né? Não, ninguém falava. 7 anos atrás, não existia. Tipo, influenciador de franquia. Eu meio que inventei essa categoria. Que legal, né? Tinha gente falando de finanças, Thiago Nito tava começando, Natália Arcuri também, mercado imobiliário, uma outra pessoa. E aí eu fui falando no YouTube. E outra, você seria uma ótima pessoa pra falar de finanças, porque tem 4 filhas mulheres em casa, uma esposa, é gente pra caceta, né? Da mulher que gasta. Mas a franquia também dá dinheiro. Eu vou descobrir ainda essa fase do gastar, né? Elas porque são pequenas, né? Então então vai ter que abrir mais franquia. Vou começar a abrir franquia de escola agora, porque tem que eu também... escola, cara, eu já fiz as contas de quanto eu vou gastar de escola com as crianças, caro, doideira. Né? É muito caro. Então, imagina, você daria um sucesso danado também como um educador financeiro, porque muitas pessoas devem passar por essa dificuldade. Mas, bom, tem 2 coisas que eu quero saber de você. Primeiro, essa história do Shark Tank. Sim. E segundo... Mas será que a gente não faz o Shark Tank no secreto? Vamos fazer no secreto o Shark Tank. Então, você vai ter que assinar pra poder ver a história do Shark Tank. Então, eu queria perguntar pra você, vamos supor que eu sou dona de um negócio. Sim. E eu tenho um restaurante, e aí... O que faz o perfil do meu restaurante ser um bom restaurante para ser franqueado e que tipo de perfil eu tenho que ter como uma empreendedora para encaixar no sistema de modelo de franquia? Ela não faz umas perguntas excelentes? Excelentes. Ela é muito gênia, né? Não, são perguntas muito boas mesmo. São 2 perguntas específicas, né? Vamos lá. Eu costumo dizer que todo negócio ele é franqueável. Tipo, todo negócio pode virar uma franquia. Aí você pode me perguntar, mas quer dizer que o podcast das Amigas da Onça pode ser franquia? Não. Que foi? Por que não? Não, porque aí não vai. Olha o preconceito que as pessoas têm com franquia. Olha, tá vendo? Né? Existe um preconceito com franquia. Então vai, você tem que me desconstruir. Porque assim, eu penso, a pessoa vai pegar o meu projeto, que tem uma missão por trás, e ela não vai ter a mesma paixão e missão do que eu tenho por isso. Opa! Só se tivesse uma bíblia pra orientar. Eu tenho um franqueado meu que tatuou minha marca no braço dele. Tá brincando? Juro. Ou seja, é alguém que vive o meu negócio às vezes mais intensamente do que eu, que criei o negócio. Né? A gente que empreende, vocês estão empreendendo, isso aqui é empreendedorismo, né, gente? Eu sei, eu gasto, então é empreendedorismo. Eu gasto. Ou seja, não fala do ganho ainda, né? Eu só gasto, né?
Cara, vocês estão empreendendo. E uma coisa que eu aprendi ao empreender é, principalmente com aquele meu primeiro negócio que eu tive que vender e eu não quis vender. Era uma marca que eu criei e eu olhava para aquilo ali como se fosse um bebê meu. E eu precisei abrir mão. Não ter ego com o negócio. Uhum. Não ter ego. Isso é um negócio, isso é um business. É uma marca, é linda. Tipo, propósito massa, o que vocês fazem é do caramba. Mas não tenha ego, porque o futuro disso, a gente já sabe qual é. Ou você vai vender pra alguém, ou isso aqui vai se desfazer, vai quebrar, não vai dar certo. Ou as filhas de vocês vão tocar. Alguém vai tocar isso aqui adiante. As amiguinhas das oncinhas. As amiguinhas das oncinhas. Só existem 3 tipos de futuro para qualquer negócio. Isso é um negócio. Então, não ter ego é muito importante em primeiro lugar. Segundo, é uma crença de que, não quero deixar meu projeto que eu amo tanto na mão de alguém que não vai se dedicar a tanto ponto. Cara, é uma crença, porque eu tenho um franqueado que tatuou minha marca do braço. Né? Então, ele pode é seu ter amigo, pessoas... assim? Hã? Virou seu amigo, assim? Não, a gente tem uma relação muito legal, mas não é um amigo. Tipo, ele só amou, assim. Hã? Ele só amou o projeto. Amou, transformou a vida dele. Ele legal. realizou sonhos por conta disso. Que máximo. Quando ele chegou com a tatuagem no braço dele da marca, gigante, na verdade ele mostrou primeiro a tatuagem do pezinho da filha dele que tinha acabado de nascer, a Gigi. E ele tinha acabado de nascer. Ele pegou aquele, sabe, o footprint do pezinho, botou aqui, tatuou. E ele tatuou a marca nossa no outro braço, porque ele tentou fazer essa inseminação artificial várias vezes. E nada dava certo. Ele gastou muita grana. Uhum. E ele disse que se não fosse a Premier Pão, se não fosse o negócio, se não fosse a franquia, ele não teria tido condições de realizar esse sonho de ser pai. Então, ai, que legal. é muito intenso, é muito forte, né? Então, sim, ele hoje respira um negócio muito mais do que eu. Eu já não estou mais no operacional, inclusive eu chamei ele para tocar, para subir na divisão de diretoria, de direção do negócio. E hoje eu assumi outros negócios também, né? A parte estratégica desse negócio. Então, temos que tirar essa crençazinha. Uhum. Mas vamos pensar no melhor cenário. O que vocês gostariam de fazer com Amigas da Onça? Tipo assim, vocês querem ser gigantes? Sim. Vocês querem ser multilíngua? Sei lá como é que se chama? Multinacional. Multinacional? Sim. Impactar o máximo de pessoas Com possíveis? certeza. E o que vocês fazem? Tipo assim, qual é o principal impacto que vocês geram? É através do quê? Da comunicação, da educação? É o quê? É da comunicação. Mas aí o que a gente pensa? A gente contrataria pessoas no mundo inteiro pra fazer vídeos embaixo do nosso canal. Então a gente teria conteúdo 24 horas no mundo inteiro em todas as línguas, mas seria embaixo da nossa supervisão, Os entendeu? nossos headquarters. Isso, a franquia é assim. É sempre abaixo de uma supervisão controlada. Tem que ter controle. A franquia tem controle, gente. Tem padrão, tem regra. Exato, é por conta do padrão. Isso. Mas no final do dia, vocês montarem essa estrutura gerenciada por vocês, contratada por vocês, vocês não vão ter na ponta pessoas tão engajadas quanto franqueados donos. Pessoas que se sentem donas daquilo. Que tem uma parte daquele negócio. Né? O sistema de igreja, poxa, cada paróquia tem um padre que ele é o franqueado aqui, tipo, ele vive aquele negócio, ele mora ali dentro, né? Pensar bem, né? É verdade, tipo, a gente quer ter de todos os assuntos, aí tem que ter o doninho ali do esporte. Não, isso é um excelente ali ponto. da culinária. Mas é que nem quando você faz alguém sócio, né, de uma empresa, por exemplo. Isso, perfeito. Perfeito, é um esquema de sociedade, só que aí são níveis diferentes. Você pode criar vários sócios, vocês serem majoritários, eles serem minoritários, dá pra fazer um sistema desse. Ou dá pra fazer um sistema de franquias. Os dois, assim, no final do dia, o sistema, o contrato que você vai levar, podem ter várias possibilidades. Mas o sistema é um só. E aí é desse sistema que eu me refiro, que é o sistema do franchise, de você querer expandir com padrão, adotando regras, com controle, com transferência de know-how, com uma marca no centro, que vai ser de vocês. Uhum. Então, esse é o conceito de franquia principal, assim, que eu prego muito. Então, por isso, voltando à tua pergunta, né? Por isso que eu digo que todo negócio ele é franqueável. Pense em qualquer marca que expandiu no mundo. Eu vou te dizer o tipo de contrato que eles têm. Mas todos eles aprenderam com franquia. Tipo Samsung no Brasil. As lojas Samsung. Tem 300 lojas Samsung no Brasil. Não é franquia. Tipo, a loja lá é tipo tem um contrato específico. É parceria, não sei o que, lojista. Tem que ter uma regra, tem tabela de preço, tem que cumprir, tem que fazer aquelas ações promocionais e tal, não sei o que, tem a marquinha, tem o jeito que tem que expor na prateleira os produtos, tem uma regra que vem lá da Coreia.
não é franquia, mas tem um sistema de franquia no centro. Starbucks, nos Estados Unidos, Starbucks não é franquia, né? Vocês sabem, né? Não sabia. Starbucks nos Estados Unidos não é franquia, é tudo própria. Própria. Mas eles têm uma estrutura tão grande, tão robusta, que é complexo pra caramba gerir. É doideira. Aí o Outback é um modelo de sócio-operador. Tem que ter alguém local ali, porque é muito funcionário ali, tem que ter alguém respirando, vivendo um negócio. Eles dão participação pro proprietor, que chama, né? Toda vez que você entra no Outback, tem uma plaquinha, proprietor. Uhum. Aquele cara tem 10% do negócio e é tipo um franqueado, mas só que não chama de franqueado, entendeu? Todos eles aprenderam com franchise. É porque tem uma crença também, que é assim... e eu vejo isso muito em restaurantes, não necessariamente franquias, mas vamos supor um burger da vida, que eu acho que não é franqueado. O burger, né? O burger não, acho que não é não, realmente. Acho que não é, eles estão expandindo bastante, eles têm aqui em São Paulo, tem lá no Rio. E é nítido que muitos restaurantes, quando eles expandem, perde a qualidade. Sim. Você vê que, assim, tem é muito significativo, assim, o quanto perde. E no McDonald's, por exemplo, não perde necessariamente. Sim. Você vê que em diferentes lugares que você vai, tem um outro menu, as coisas assim. Mas como você controla, por exemplo, essa questão de qualidade? Tá. É importante você falar isso. É melhor você ter franquia é melhor você ter franquia para garantir uma qualidade. Sim. Do que, por exemplo, você que nem um hambúrguer, que você tem várias unidades e não consegue dar conta de todas. Não existe resposta certa ou errada. Mas deixa eu te voltar com uma pergunta. Qual é o melhor hambúrguer? O do burger que chama, né? Burger ou da McDonald's? McDonald's. Você acha o eu hambúrguer prefiro melhor? da burger. Tá. Se a gente for perguntar pra 10 pessoas, acho que 9 vai dizer só a Carlotinha que vai falar Mac. Você é viciada na Mac, é? Mas assim, comparar uma Mac com hambúrguer gourmet, normalmente é por qualidades. Lógico, você volta pro gourmet, né? Mas se eu te perguntasse agora, você quer ser dono de quem? Do burger ou da Mac? Você vai falar, eu quero ser dono da Mac. É óbvio, né? Então, é sobre isso. É você chegar pra alguém que quer empreender, tipo, essa história fictícia, tem um restaurante tal, quero franquear. A minha pergunta pra você é, o que eu faço? A minha pergunta pra você é, você quer ser o melhor restaurante do mundo? Ou você quer ser o restaurante mais bem avaliado do mundo? O restaurante com maior valuation do mundo? O restaurante com maior faturamento do mundo? Porque se for a segunda, você vai ter que abrir mão de alguma forma, em algum nível de qualidade. Em níveis. Né? Tipo, um chefe de 5 estrelas Michelin. O cara tá lá na cozinha fazendo aquele negócio. Tipo, não tem como franquear aquilo ali, porque é o cara. Sim. Dá pra criar uma legião de chefes tão bons quanto, com cardápio padronizado e tal, mas não vai ser a mesma história. É o chefezão que tá lá tá voltando. Mas por isso que eu disse que, assim, existe um perfil de empreendedor que encaixa mais com uma franquia. Perfeito. Né? Porque senão todo mundo teria franquia. Porque parece vantajoso. É porque você posso falar uma coisa, você é muito carismático. Então, o jeito que você tá falando, né? Ele é muito simpático. Então você fica falando, nossa, franquia the best thing in the world. Gente, peraí, então eu vou abrir também uma franquia. Mas certamente deve ter algum... Assim, o que faz uma pessoa ser um perfil perfeito pra uma franquia? Quais são algumas benefícios, algumas outras coisas que não são tão benéficas, assim? Olha, pra mim, só tem benefício em você franquear um negócio. Mas eu consigo entender perfis de empreendedores perfeccionistas, centralizadores, ou até mesmo que estão acomodados, tipo assim, tão bem, não quero fazer mais, tipo, é suficiente. Verdade. Não é? Sim, Eu não quero crescer, pra quê? Tipo, não tem muita ambição, tá tudo bem também. Ou então o goal in life dessa pessoa é, tipo assim, ter o melhor hambúrguer, ter o melhor produto. Mas aí, tá bom, então agora, vamos ver uma coisa. Vamos supor que eu... que foi? Nada. Vamos supor que eu tô começando a querer empreender em algo, aí eu chego pra você lá e falo, eu tô com esse dinheiro aqui na mão, o que é melhor? Eu abrir o meu ou abrir uma franquia? Você acha que é uma franquia mesmo? Sim. Não. Aí vai depender bastante. Porque aí, você quer empreender alguma coisa. É bem legal também a gente discutir sobre isso. Primeiro, entender quanto você tem. Segundo, se você já tem alguma ideia. Terceiro, o que você quer da vida? Tipo assim, qual é o teu perfil? O teu perfil é muito de empreender, de criar coisas novas, de inovar, tipo, pensar em startups, evolucionar, transformar indústrias. Se essa é a tua cabeça, tipo, o Mark Zuckerberg da vida nunca ia se encaixar num sistema de franquia. Porque um sistema de franquia, como franqueado, você é um empreendedor limitado. Tipo, você não pode ficar inventando cada dia uma coisa nova. Não pode.
Então você tem que cumprir regras. É um cara que muito mais executa, cumpre, do que fica viajando, inovando, criando. Então eu costumo dividir muito esse perfil. Ó, se você tem um perfil empreendedor muito criativo, franquia muito provavelmente não vai se encaixar. Você não vai se encaixar com franquia, você vai se sentir muito podado. Mas se você tem um perfil mais executor, se você gosta de coisas que já vêm prontas, de coisas de regras, aí, cara, a franquia é perfeito. Por isso que muita gente que larga a CLT e que trabalhou muito tempo como executivo, cumprindo regras, CLT e tal, não sei o quê, sai com uma rescisão, esse cara, ele não é um cara que pró-risco, tipo assim, ele é avesso a risco. Porque ele viveu a vida inteira buscando segurança, né? Sim. Então esse cara, ele adora a franquia. É verdade, uma franquia, você, né, abrir uma franquia de uma outra empresa é perfeito pra quem é CLT e tal, porque é ótimo. Imagina, sei lá, uma pessoa que é apaixonada pela Amigos da Onça, acredita super na nossa missão, falasse tipo, eu quero abrir uma franquia sua aqui nos Estados Unidos. Pra ela é ótimo, porque já tem um programa montado e ela só vai executar. É diferente do que a gente, que, por exemplo, não ia querer abrir a franquia do podcast, talvez. Se você tivesse um podcast, talvez a gente não ia querer abrir a dele, porque a gente é muito criativa e quer fazer exatamente do jeito que a gente quer colocar uma manga no meio do colar de esmeralda na onça. Então, eu nem parei pra reparar esses detalhes, mas realmente, vocês a gente são que faz, muito... tá? É mesmo? A gente faz tudo, toda a edição, Mas como assim vocês que fazem? Tem um aplicativo chamado Canva na internet, que você tem que usar para suas coisas também. E a gente faz tudo, a gente demora 2 dias, assim, mas... E a gente vai juntando. Vocês montaram isso aqui no Canva? A gente pega lustres antigos vintage, aí colocam em cada canto. Cara da onça, recorta a cara da onça. Casaco da Balmain, aí põe um casaco da Balmain na onça. Aí coloca um suéter. Vocês sabem que eu comecei assim também. Sério? Eu fazia tudo. Não era Canva na época, porque Canva não existia. Hoje, pra Paint. vocês acham muito bem. Era tipo Paint, mas não era também. Tipo, eu comecei a me brincar no Photoshop, ó. Top demais, hein? A gente foi não sabe fazer foi Photoshop. ousado e tal. Aí aprendi também um programa de edição de vídeo, aí eu fazia os vídeos. CapCut a gente usa. Mas eu fazia vídeo cartelado, tipo, você aqui animado, isso entra, isso sai, isso não sei o que, isso abre. A gente quer muito, porque a gente queria uma onça que faz uau na nossa vinheta. A gente ainda não aprendeu a fazer. No começo, quando você empreende com a tua criatividade, com a tua vontade, o teu desejo, você sai fazendo tudo. Eu era o advogado, eu era o comercial, eu era o designer, eu era tudo na minha empresa. A nossa empresa somos nós. Olha aí. Então vocês estão vivendo esse momento. Né? Em alguma história, em alguma fase aí do futuro, vocês vão se lembrar desse passado. E caramba, a gente fazia ainda aqui. Fazia tudo. A gente teve uma estagiária por 3 semanas e não deu certo. Ela não aguentou vocês. Acho que mas, nossa, que legal, né? Porque eu tô... Essa troca foi muito boa, porque imagina, tipo, ele estava fazendo tudo isso no começo dele também. Será que no futuro estaremos com o Rafael, que está influenciando várias pessoas? Não, hoje vocês já fazem isso muito, né? Mas vocês vão estar com um negócio, né? Um negócio realmente mais profissionalizado, estruturado, porque o começo do empreender, gente, é isso. É você ter uma vontade. Você não sabe como fazer, mas você vai lá e faz. Né? Você tem recursos limitados, mas você sabe que você pode fazer muita coisa que já é suficiente. Então você vai lá e faz. Mas é isso, é assim que começa. Só que o que você precisa ao longo do caminho? Você precisa identificar que tem outras competências que, como empreendedor, você precisa assumir para que você chegue em outros níveis. Existem 3 graus do empreendedor. Aquele empreendedor, primeiro, que é o executor, que é o cara que põe a mão na massa, é o cara que está fazendo a planilha, é o cara que está ligando, fazendo o comercial, é o cara que está aqui mexendo no Canva, no Paint, seja o que for, é o cara que está tocando a operação dele, é o chefe de cozinha que está lá cozinhando ainda. A maioria dos empreendedores do Brasil começam assim. Mas a maioria também se ferra por não saber que existe segunda etapa, porque vira um empresariário, que eu brinco, né? O cara fica preso dentro do negócio que ele mesmo criou. Não sabe delegar, não sabe construir time, né? Porque uma empresa precisa de gente. Para crescer, você vai precisar de gente. Processos, precisa de processo para isso aqui funcionar, isso aqui crescer em larga escala. Né? Precisa de muito mais. Então, esse cara que é o executor, ele precisa aprender a ser um gestor para trabalhar processos e pessoas. Esses 2 pilares principais de crescimento. E o terceiro nível é o nível mais estratégico, o empreendedor estratégico. Esse cara, ele começa a olhar para o negócio dele e começa a ver modelo de negócio. Aí quando olha para o modelo de negócio, ele pensa, como é que eu ganho mais dinheiro aqui? Como é que eu otimizo meus processos, meus recursos? Como é que eu abro espaço para novas parcerias, collabs? Como é que eu crio um ecossistema de negócios e marcas e coisas que vão se multiplicar aqui dentro?
É muito doido. Uhum. Mas essas fases, elas são importantíssimas Sim. para que em algum momento você esteja tocando o seu negócio do lado de fora, não do lado de dentro, né? Uhum. Você trabalha o negócio e não no negócio. Existe uma diferença grande. Sim. Então é um bom objetivo, assim, um empreendedor fazer um negócio que é tão vendável que depois ele pode, tipo assim, só tem um monte de gente abrindo o que ele fez tão bem, né? Sim, total. E aí, tipo assim, se você tivesse que falar agora, sei lá, os steps, assim, necessários para uma pessoa que tá assistindo e quer abrir uma franquia, quais seriam? Boa. Tem os steps para abrir uma franquia e tem os steps para fazer do negócio uma franquia, que eu acho que é legal, né? A gente consegue ajudar os dois. Para abrir uma franquia, se você já identificou que o teu perfil é um perfil de quem vai cumprir com regras e tal, vai se adequar bem nesse universo, costumo levar a galera toda para uma associação, que é a ABF. A ABF, ela não regulamenta o mercado de franquias, mas existe uma lei de franquias no Brasil. Tipo, é 2 páginas, é super simples. Mas essa lei, ela é importante para fazer com que as pessoas não levem golpe e acabem entrando em frias. E que Sim. acontece muito. Porque dá muito facilmente para você enganar alguém dizendo assim, ó, compre essa franquia e mude de vida, invista 5 e ganhe 10, tem um retorno em 2 meses. E aí, beleza, você que não entende muito negócio, fala, caralho, que negócio incrível, né? Vou lá fazer. Sim, Tem muita gente que faz isso. E aí o que acontece? A lei do franchising, ela veio para proteger essa turma. Uhum. Fez, peraí, calma. Vocês não podem enganar pessoas assim, não, porque de fato, franquia, ela é enxergada no mercado, comercialmente falando, como algo mais seguro, sério e tal, profissionalizado. De fato, tem uma marca ali por trás que traz todo esse respaldo, vai dar suporte, mas a gente precisa criar aqui alguns pré-requisitos para que isso aconteça. E aí a lei prevê, em alguns pontos, que esse franqueador, ele tem que emitir uma oferta de franquia. Tipo, como se fosse quando você vai comprar alguma ação de uma empresa aberta na bolsa. Uhum. Cara, você tem as informações, são públicas ali. Você pode ler o balanço da empresa para você tomar decisão, se você entra ou não entra, né? Aquilo ali é importantíssimo para você tomar essa decisão, não ser levado por alguém. Franchising aconteceu quase que a mesma coisa. Existem informações que precisam ser publicamente abertas, divulgadas, entregues na mão desse candidato de franquia, para que ele tenha, a lei prevê 10 dias. Eu não sei porque escolheram 10 dias. Tipo assim, ele não pode, um dia é suficiente pro cara tá com a cabeça super quente e tal, se levar pela emoção. 10 dias é suficiente pro cara estudar, se moer, conversar com pessoas. 10 dias para você tomar essa decisão. E aí, toda franqueadora precisa, em 10 dias, para fechar contrato, passar para esse possível franqueado a demonstração financeira da empresa aberta, relação de processos judiciais, relação de franqueados e ex-franqueados, pessoas que já saíram da rede, para o cara poder ligar. Ó, fulano, você investiu nessa franquia? Sim, por que saiu? Cara, isso é importantíssimo. Então isso tudo, toda essa legislação protegeu muito quem entra dentro do mercado de franquias. Então a ABF, como ela não regulamenta, ela é uma associação que fortalece o setor, ela criou premiações, selos para marcas que são mais confiáveis. Tipo assim, marcas que passaram por aquele filtro. É mais um filtro. Então, eu sempre recomendo pra galera que quer investir na franquia, cara, buscar as franquias que primeiro estão associadas, que já foram premiadas de alguma forma. E aí tem outros pré-requisitos. Quanto mais tempo de duração de uma franquia, melhor. Tenta identificar aquilo que você gosta de fazer. Porque assim, no final do dia, você vai empreender com aquilo. Aquilo não é pra você ganhar dinheiro. Aquilo é pra você viver daquilo. Cara, eu nunca vi nenhum empreendedor no ramo de esportes radicais que não gosta de fazer esporte radical. Eu nunca vi nenhum empreendedor, pelo menos de sucesso, né? Eu nunca vi nenhum empreendedor de sucesso no ramo de educação infantil, tipo, que tem escola que não gosta de criança. Tipo assim, né? Então, tenta buscar internamente aí o que tu curte fazer, o que tu gosta, o que tu passaria o teu dia inteiro fazendo e que você não ia se cansar. Tipo, é o quê? É estética? É moda? É beleza, é educação, é intercâmbio. Tem franquia de intercâmbio, tem gente que gosta de viajar. Cara, vai investir na franquia disso, tá ligado? Eu vivi minha vida fazendo intercâmbio, o intercâmbio mudou minha vida. Cara, imagina você com a franquia de intercâmbio. Porque você vai vender o teu negócio com um brilho no olho muito mais do que qualquer pessoa que nunca fez intercâmbio, que não curte aquilo. Então é muito legal, sabe? Trazer assim seus interesses para o negócio que você vai investir.
E tem franquia de tudo que você imaginar, gente. Tudo que você imaginar tem Nossa, franquia. eu tô apaixonada por franquia, porque realmente, tipo, a pessoa que ama intercâmbio, talvez ela não tivesse, assim, a condição de criar algo do zero por Total. questões financeiras ou criativas ou N razões. Sim. Mas agora ela vai poder ser dono de um negócio, viver o sonho fazendo o que gosta, porque ela... Gente, parabéns Pensa- pelas franquias, sabe? Eu adorei. Quando eu falo de viagem, vocês gostam, né? Que você deve pra perceber. Cara, é bem isso mesmo, Carlota. Tipo, pensa bem, vamos agora numa ideia de negócio. Vamos montar um plano de negócio pra gente ter um negócio de intercâmbio. Olha só o trabalho duro que a gente ia ter. Porque pra gente vender intercâmbio, a gente tem que ter contato com, sei lá, quantas escolas no mundo inteiro, né? Isso é doideira. Tem que abrir parceria. Cara, fazer negociação, pegar valores. Conquistar Escritório clientes. imenso de advocacia Doideira. tem que estar atrás também. Escritório de advocacia. Não, e Sim. quando você tá abrindo uma franquia, já tem cliente que já é cliente dessa... Isso. Já conhece Já o conhece nome, a marca já confia. e tal, exatamente. Gente, é um ótimo negócio, ó. Abram franquias aí, porque muito bom esse negócio. E como eu falei, tipo, tem franquia de 10 mil. Tem franquia de 100 mil. Tem franquia de comida. Tem franquia que você trabalha em casa. Tem franquia que você precisa abrir um escritório e tem uma pessoa só. Cara, franquia de tudo. Mas é muito bom esse ponto que você falou pra ter muito cuidado pra não cair em golpes, né? É. Porque realmente tem muitas pessoas que entram nesse papo de venha ser um franqueado e tal, e quando vai ver é uma pirâmide mesmo, tipo o que você Sim. quase caiu. Sim. E isso acaba manchando o mercado. Por isso que tem muita gente hoje hoje em dia, que tem preconceito com franquia. Uhum. Tem muita gente verdade. tem preconceito. Tipo, franquia nem a pau. E aí eu sempre pergunto, mas por quê? O que acontece? Não, porque fulano, amigo meu e tal, investiu na franquia, que cara, não deu certo. Eu começo a entender, né? Que franquia é essa e tal? Vamos lá. Sim. E aí sim, era um negócio que mascararam, né? Sim. Se venderam como franquia, mas era... É aquela mesma Outro história lá tipo. da minha primeira pergunta, que foi sobre como às vezes tem um padre ou um empreendedor que faz alguma Isso. porcaria. E alguém tem uma franquia aí que acontece algum golpe É. e tal, eles taxam a indústria inteira de franquia como, É né, mesmo. com todo esse preconceito. Cara, Mas aí eu queria... Vai, fala. não, eu ia só fazer um comentário tão idiota que nem compensa. Não deve ser. Não, é. Não, eu ia só falar que eu vi que você vende vários cursos na sua Sim. página. E aí, porque agora a gente já vai terminar esse vídeo para depois fazer o vídeo secreto, que vocês têm que ser inscritos no nosso canal, ser membro do nosso canal, Clube da Onça, para assistir. Que tem Mas, as entrevistas com todos os entrevistados. Né? que tem entrevista com todos os entrevistados e também os segredos nossos que a gente fica falando. Tem bastante É. bobagem. Putz, grila. Você vende vários cursos. Sim, E aí eu queria entender, porque assim, tem muita gente vendendo curso hoje em dia. sim. Então, o que tem aí no seu curso? Tá. Que é assim, o que você pode ajudar a pessoa? Cara, eu não tenho, na verdade, eu não tenho curso. Eu não sou muito fã de curso. Respeito quem faz curso e tal, mas assim, eu sou um cara que eu nunca aprendi nada fazendo curso. Mas sou eu, tá? Sou eu. Eu não aprendi as coisas que eu sei hoje em livros. Não. Eu leio muito pouco, inclusive. Eu Isso é de também. mim. Não sei se é déficit de atenção, não sei o que é. Mas desde a infância, tipo, minha mãe lia livro didático pra mim e eu pedia pra ela resumir. Eu também. Também? Sim, Era bem obrigada assim. às mães. Sim. Mães incríveis. Não sei até que ponto isso foi positivo ou negativo, mas isso Estamos sou eu, aqui, né? Estamos aqui, exatamente. Eu tenho outra forma de aprender. Eu aprendo assim, trocando, aprendo com o mercado, aprendo conversando, eu aprendo através da minha própria curiosidade. Eu vou lá, às vezes eu vejo um vídeo, estudo uma coisa aqui e ali. Então eu vejo que cursos, muitas vezes, eles não te deixam necessariamente prontos. Né? Pelo menos esse sempre fui eu. Eu sempre precisei de alguém para me conduzir numa jornada de aprendizagem. Eu sempre aprendi as coisas também na prática. Tipo, eu fui atleta minha vida inteira. Então, assim, como o atleta não aprende a jogar vôlei, Uhum. na teoria, velho. Ó, tu levanta assim, tu vai atacar assim tu vai sacar assim, tu vai ganhar e fazer ponto. Não, tu aprende na prática. Tu vai lá sentindo e tu vai se moldando, tu vai construindo aquele teu repertório, né? E foi assim que eu também empreendi, totalmente assim, aprendendo a empreender, aprendendo a fazer sociedade na marra, fazendo sociedade errada, me consultando com advogado, e aí tendo orientação externa. Isso é muito legal. Isso até que você falou do esporte, né? Que tem um coach, assim. Tem uma pessoa mais Isso. velha, que é experiente, que Total. passa, né? Esse knowledge, assim. Total. E no mundo dos negócios, você sempre tem que ter alguém que vai ser esse teu norte, assim. Mas na maioria das vezes não é, né? O empreendedor é um cara solitário, ele tá sozinho. Ele por ele, acabou. Ele um sócio, muitas vezes também tá ali, né? Tá bicando. Mas é muito importante você ter um mentor, um conselheiro. Né? No mundo dos negócios tem essa figura, né? Que é como se fosse o coach pro atleta.
mas pouquíssimo empreendedor enxerga que é importante, né, ter essa figura. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi não fazer cursos. Não sei se eventualmente eu faça curso um dia, posso até fazer. Mas eu vejo que as pessoas precisam muito mais do que um curso. Eu vejo muita gente saindo de curso perdida, sem saber para onde ir. Então, eu criei programas de mentoria, imersões, onde eu trago as pessoas para perto, onde eu crio plano junto, onde eu mostro muito exemplo, referência, prática, dinâmica, exercício. Sabe por quê? Tem uma coisa também na andragogia que eu aprendi. A andragogia é a arte e a ciência de você ensinar adultos, né? Apenas 40% da absorção do conhecimento vem dessa aprendizagem passiva, que é quando você senta e fica ouvindo alguém falar. Ou você anota o que alguém está te passando. Isso é um modelo bem tradicional de você aprender, né? Escolas e tal. Pô, qual é o percentual de coisas que todos nós vimos na escola que a gente reteu? Talvez menos de 1%, né? Doideira, não lembro agora. Mas talvez sim. Agora, quando você para... E aí a andragogia mostra o contrário. A aprendizagem passiva dentro dessa pirâmide diz que você consegue absorver até 95% de todo o conhecimento que você está tendo quando você não só lê, escuta e escreve, que é o passivo, e sim quando você pratica, discute, reflete, quando você ensina o outro, e aí é louco, porque isso meio que inverte assim a ordem, sabe? Então eu comecei a adotar os princípios da andragogia nesses meus pontos de contato com mentorados, que não são alunos, mentorados. E aí eu faço mentorias, ou seja, eu escuto o cara, qual é o teu problema? Ele fala, olha, o meu problema é o meu. Olha pra dor dele. Eu não posso passar uma comunicação genérica porque cada pessoa tem um contexto diferente. Tem um que tem um restaurante pequeno numa cidade de interior que tem um sócio e que até hoje ele é chefe de cozinha e tá lá preso. O direcionamento que eu vou dar para ele é completamente diferente para um outro que tem um restaurante numa capital, que já tá no modelo, sabe, diferenciado, que já tem um investidor que tá entrando, mas ele quer também uma outra orientação. Não consigo dar uma resposta única para todo mundo. Não, é verdade. Eu fiz uma coisa que é aquele... Eu achei que... É que eu vi o link que estava no seu perfil. Sim. Aí eu só associei curso como mentoria a mesma coisa. Só que claramente depois dessa explicação eu vi que não é, né? Porque mentoria é muito mais pessoal e personalizado. Exato. Deve ter até muito menos pessoas numa mentoria do que num curso, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito esse know-how personificado. Assim, eu vou olhar pra tu, vou falar, peraí, deixa eu entender. Tá, beleza, faz isso. Só que hoje eu já tenho um acúmulo de repertório tão grande, porque eu já investi em vários negócios, já passaram vários negócios na minha mão, de consultoria, de mentoria, e aí as ideias dentro da minha cabeça, elas vão se somando, né? Porque como eu vejo muito negócio na prática, um negócio diferente, tenho expertise internacional, investir em negócio de fora, essas bagagens, elas vão se somando. Então, hoje quando eu bato o olho num negócio, num desafio de empreendedor, sei exatamente o que ele tá passando. Então, assim, é cirúrgico, eu digo, faz isso, e vou acompanhando. Cara, eu já fiz isso algumas vezes, inclusive, a gente pode contar essa história depois no secreto, que também é outra história legal. Eu ajudei um vendedor de brigadeiro de rua, que vendia brigadeiro na rua, na frente de uma empresarial, todo dia, a sair de um faturamento de 1.500 para 7.500 com, 30 minutos de observação. Nossa! 30 minutos. Vai contar no secreto. Eba. E são coisas que todo empreendedor pode aplicar nos seus negócios, independentemente do tamanho do que faz. Então, ele já vai ajudar a gente a ganhar dinheiro. Todo mundo que tá assistindo, se inscreva, pague aqui a assinatura. Se você quer aprender aqui a ter um grande sucesso, né? Então é isso, que gente. Máximo, adorei. Muito legal, adorei também. Eu nunca imaginei que eu pudesse ficar tão engajada, entretida com uma conversa de franquia. Eu juro pra você. Não, eu adoro ouvir, mas assim, franquia é muito específico, né? Uma coisa. Eu nunca conversei sobre franquia com ninguém na minha vida, eu acho, se eu for pensar agora. Né? Você já? Não. Então é muito louco isso, porque eu tô, interessadíssima. Mas vocês já conversaram sobre empreendedorismo de alguma forma? Empreendedorismo, sim. Mas franquias é muito específico. É tipo. Eu nem associava franquia com empreendedorismo. Sério? Eu também não. Caramba, muito louco. Ontem viralizou um vídeo de um cara que pegou um vídeo nosso que a gente tá falando sobre a nossa religião e que ela fala assim, a nossa religião é marginalizada. Aí o cara vai lá e fala, não sei o que, fica zoando e viralizou. Sim. Aí eu tô pensando, gente, os franqueadores também são marginalizados porque eles são tirados do mundo do emprego, né? A gente tem que agora... Aí depois vai viralizar esse também. Os franqueadores são marginalizados. Mas é verdade, eu achava que eles não eram empreendedores.
Franqueadores ou franqueados? Ou franqueadores mesmo? Pera, Franqueadores é os donos da marca. É. Eu acho que tu não considerava eles como empreendedores. Não, Não, o que você criou, considerava. o que abre. Entendi. Ah, sim, é o franqueado, né? É. Cara, empreendedor é todo mundo que tem um negócio, né? Somos Independentemente, bem leigas também. independentemente se criou o negócio ou não, né? Aqueles são self-mades, aqueles são os fundadores da marca Sim. e tal, né? Então, eu sempre pensei, empreendedor é aquele que criou um negócio. Sim, entendi. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. É. Mas não. Não. Temos muitos microempreendedores no Brasil, temos muitos vendedores na rua ambulantes que são empreendedores, É. precisam melhorar suas capacidades de empreendedorismo, mas são todos empreendedores de alguma Não, forma. então eu sempre faço um convite. Eu tenho uma ONG e eu sempre convido as pessoas que vêm também pra ir lá. Você tem que ir lá dar uma mentoria de Ah, empreendedorismo, total, com franquear, sei lá. não Com sei o quê. certeza. Vamos lá, é muito legal. Vamos sim. Então agora a gente vai terminar esse vídeo pra começar o outro, que vocês já sabem que é secreto, né? É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não forem assistir o outro, tá tudo bem, tá? Deixa o seu like aí, comente, se inscreva no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado tanto do Rafa quanto nós gostamos. É. E se você veio aqui através do Rafa, espero que você tenha gostado da gente também. Valeu, galera. Um beijo.